Olá, estamos de volta para mais um vídeo e a receita de hoje é pudim de leite condensado. Mas antes, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like e deixe seu comentário. Agora, então, vamos fazer a nossa calda, a calda para o nosso pudim. Eu tenho aqui uma xícara de açúcar, açúcar cristal mesmo, tá? Vou colocar aqui na panela só o açúcar, porque eu vou dissolver o açúcar aqui. Porque o nosso açúcar ele só começa a caramelizar com açúcar puro mesmo, né? Se eu coloco água aqui, ela vai ter que evaporar e depois ele começar a caramelizar. Então, não preciso colocar água agora, tá? Caso queira fazer assim, se você já faz assim, ok. Mas ela vai ter que evaporar para começar a caramelizar. Então, eu já vou mexendo aqui para dissolver, quando ela começar a derreter, não ficar aqueles gruminhos, né, de açúcar. Então, eu vou mexendo. Se a gente colocar água de uma vez e deixa aqui para caramelizar, eu vou limpar as bordinhas com o pincel e vou deixar paradinho sem mexer. Ele vai evaporar a água e vai começar a caramelizar, tá? Só que como tem açúcar puro, quando eu coloco na forma, ele vai ficar bem duro. E quando eu virar o meu pudim, esse açúcar vai ficar todo na panela. E aí, se eu quiser um pouco de calda no meu pudim, eu tenho que voltar essa forma pro fogo com um pouquinho de água, porque ele derreta, para que eu possa colocar sobre o meu pudim. Assim eu gosto de fazer desse jeito, já deixar caramelizar. No final eu acrescento a água aqui, que aí não vai ficar tão duro. E eu não vou precisar fazer esse processo quando eu virar o meu pudim. Caso aconteça, não tem problema nenhum também. É só acrescentar e se ficar um pouco mais duro do que eu esperava, só acrescentar água e voltar para a panela. A calda a gente nunca perde, é sempre açúcar, quer dizer, a gente só perde se queimar ela. Se ela estiver queimada, ela fica muito amarga, então não dá para aproveitar. Eu vou mexendo e vou desmanchando esses gruminhos assim, ó, que vão se formando. Assim ela não vai ficar com aqueles torrões assim no final, ela vai derretendo ao mesmo tempo. Meu açúcar já derreteu. E ele já começa a caramelizar, tá vendo? Ele já começa a ficar com a corzinha caramelo aqui. Vou deixar um pouquinho mais escura, senão quando eu virar, quando eu colocar no pudim, a calda nem vai aparecer. Mas não é pra deixar muito escura, porque se ela passar do ponto, ela fica amarga. Então agora é só chegar na cor. Aqui é bem rápido, tá? É coisa de 10 segundos, ela já vai escurecendo ali, tá? Não tá ainda no ponto, deixa mais uns 5 segundinhos, mas é coisa rápida mesmo, de olho no fogo ali. Agora já tá bem âmbar. A gente pode colocar assim, ó, na lateral. Eu vou acrescentar então um pouquinho de água. Aqui ela já chegou bem na cor que eu quero e tá bem quente ainda, tá? Então nesse ponto aqui eu já posso acrescentar. Eu vou colocar ali 1/4 da xícara de água, ou 50 ml. Aqui eu vou colocar a água mexendo, ó, tá? Eu já até apaguei ali o fogo para não passar aqui do ponto. Aqui, quando for colocar água, não fica com o rosto muito em cima, nem a mão, tá? Aqui, ó. Aqui. Você vai mexendo, tá? Vai mexendo. Tá vendo? A água, eu já deixei ela fervendo também, pra ficar a temperatura mais próxima e não formar não endurecer aqui, tá? Só que a gente vai mexendo pra não endurecer, mas caso aconteça de endurecer, como eu falei, você pode sim, então, acrescentar um pouquinho mais de água com cuidado e depois você deixa, então, evaporar um pouquinho essa água, que ele vai também chegar no ponto que a gente quer. Aqui eu já estava desligado aqui o meu fogão, não sei se vocês perceberam que a água já estava quente também. Então, esse ponto aqui, ó, já tá ok, não tenho nenhuma pedrinha, né, de açúcar aqui, ó, tá tudo bem dissolvida. E agora eu vou deixar esfriar, que aqui ela não vai endurecer. Quando esfriar ela vai ficar bem espessa realmente. E eu consigo colocar, e quando eu virar o meu pudim, a calda vai vir junto, sem eu precisar depois colocar a forma, né, voltar lá pro fogo com um pouquinho de água. Então, a ideal é que ela fique realmente no ponto mais ou menos de mel quando esfrie, tá?
Mas se ela ficar, se você perceber que tá um pouco rala, é só deixar um pouquinho mais no fogo, como eu falei, já vai olhando aí a cada 5 segundos, porque ela é muito rápido, né, que ela evapora aqui a água. E se caso você não souber exatamente esse ponto, você pode deixar também, já coloca ele na forma. E quando tiver pronto o seu pudim, se caso ela ficou um pouco mais espessa, faz aquele processo que a gente já havia falado. Coloca um pouquinho de água na forma, deixa ferver e joga sobre o pudim, tá bom? Aqui eu acho que ela ficou uma... A gente percebe que ela tá bem líquida aqui, mas ela tá muito quente ainda. Então quando ela esfriar, ela vai ficar bem mais grossinha, tá? Eu já vou virar na minha forma de pudim, porque se caso ela ficar um pouco mais grossa, fica difícil da gente colocar ela na forma de pudim quando ela esfria, tá? No meu caso aqui, acho que não vai ficar, mas às vezes a sua fica, então a gente já põe aqui na forma, ela tá quente. Depois eu sempre vou espalhando ela ali. Aqui, ó, tá vendo? Ela tá bem líquida ainda. Eu posso ir espalhando. Cuidado que ela tá quente, vai aquecer sua forma. A gente pode espalhar assim. Ou com uma colher aqui também, pra gente colocar aqui no meio, ó. Deixar toda a forma bem caramelizada, ó. Bom, aqui eu passei em toda a volta. Mas se ela for escorrendo pro fundo, como eu falei que ela tá bem quente, depois você vai subindo de novo. Agora nós vamos fazer então, vamos deixar a forma aqui de lado e vamos fazer então, e vamos para a nossa receita do pudim propriamente. Vamos para o nosso pudim. Nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, 3 ovos e 2 medidas, eu vou usar a mesma latinha para medir o leite, então são 2 medidas dessa de leite. Então vamos lá, vou pegar aqui o leite condensado. Esse pudim de leite condensado, ele é bem prático, bem fácil de fazer. 3 ovos. E vou usar então a latinha para medir o leite, tá? Vou precisar aqui então de 2 latinhas dessa de leite. Se for caixinha de leite condensado, mesma coisa, tá? Você pode usar a própria caixinha também. Então, uma. Aí na caixinha é a mesma quantidade mesmo? Mesma quantidade, também porque a caixinha tem 395 gramas também do leite condensado. Aí é só cuidar para ele não ser que ela cede um pouquinho na hora que a gente põe. É só firmar um pouquinho para não... Bagunça. Bagunça? Oh, meu Deus. Vou limpar. Se não fizer uma baguncinha, não sou eu, né? Pelo jeito. Então vamos. Nossa, ficou bem cheio aqui. Aqui, eu acho que eu vou ter que virar numa outra vasilha ali. Aqui eu não preciso misturar muito vigoroso, eu só preciso incorporar os ovos à minha mistura, tá? Se não der aqui, eu passo uma vasilha maior. Eu não preciso bater no liquidificador, como às vezes alguns até fazem, né? Mas eu não preciso, acaba colocando mais bolhazinhas de ar. Eu posso só misturar aqui mesmo. Cuidado pra fazer mais Tentando bagunça. não fazer bagunça. Estourar essas gemas aqui. Porque se eu misturo assim... a película da gema, depois eu vou coar, ela acaba ficando ali na peneira. No liquidificador ela acaba sendo batida também, triturada ali junto, tá? É só colocar na vasilha maior, né? Que essa aqui ficou um pouquinho pequena. Eu vou coar aqui. Então aqui, ó, na peneira acabou ficando realmente só a parte da gema, né, as películazinhas ali. Agora, como esse aqui é maior um pouquinho, eu consigo misturar aqui um pouquinho melhor, né? Ela ficou muito pequena, é só não fazer isso que eu fiz. Colocar na vasilha maiorzinha, adequada. Então, ó, é só misturar. Então, como eu falei, não precisa ser então no liquidificador, é só a gente misturar a gema com leite e o leite condensado. Se você quiser também, você pode misturar a gema com o leite condensado primeiro, que ela acaba dissolvendo mais rápido também, e depois coloca o leite, tá bom? Precisa coar mesmo ou é por causa que você colocou na vasilha errada? Não, o coar realmente eu tava misturando até com mais cuidado antes pra não quebrar muito a película da gema. Então a vasilha tava pequena, mas não era por isso só também que eu tava misturando mais devagar, era porque era só pra agregar um pouco, sem quebrar muito essa película da gema, que assim a gente tira a película ali. Então ela já saiu, agora eu posso misturar.
E também na vasilha maior fica melhor, né? Então aqui a gente já percebe que já agregou tudo certinho, não vejo mais a separação. Então agora ele já tá pronto. Então agora nós temos aqui a nossa forma caramelizada. A nossa mistura então do pudim já está pronta para ir para a forma. Eu vou usar essa colher para que ele não caia diretamente aqui na nossa calda e não abra ali aquele buraco, só para amenizar a queda aqui. Pode ser assim viradinha também. Essa forma aqui, ela tem 20 centímetros de diâmetro aqui na parte de cima, tá? Na parte superior aqui. Tem 20 centímetros aqui. Então agora eu vou colocá-la dentro de uma forma. Nós vamos cozinhar esse pudim em banho-maria. Então isso aqui vem pra dentro dessa forma. Quem tem aquela forma de pudim que dá pra cozinhar na trempe, eu tenho até aquela forma, mas eu quero colocar aqui pra mostrar pra vocês como vai ser cozinhando aqui no forno, tá? Então eu vou acrescentar água aqui. Pode ser uns 2 dedos de água, mais ou menos. 2 dedos de água aqui, então deixa eu colocar esse restinho. E aqui ele vai pro forno. Eu vou cobrir a forma aqui com papel alumínio. Eu vou cobrir então a forma com papel alumínio, porque se eu deixá-la assim, sem o papel alumínio, ela vai criar uma crostinha aqui em cima, tá? Então a gente cobre com papel alumínio. Não precisa vedar muito, porque a gente vai ter que abrir lá no forno, tá? Pra dar uma olhada de vez em quando. Isso aqui vai ficar no forno aproximadamente de 40 a 60 minutos, tá? Mas eu falo pra vocês depois quanto tempo foi. Lembrando que o forno do fogão a gás, no meu caso é a gás, eu não tenho o controle exato da temperatura, então eu vou deixar no fogo mais baixo. Quem tem o forno elétrico, pode deixar também no mais baixo, que é aproximadamente 150 graus. O ideal para o pudim seria mais ou menos 120 graus, mas aí só forno industrial que normalmente a gente consegue essa temperatura. Então, vamos lá, bora pro forno então. Daqui a pouco a gente volta para ver como ficou. Então, o nosso pudim já ficou pronto, ele já ficou à noite na geladeira, tá? Quando eu levei ele pro fogo, aquela água que eu coloquei na forma, eu coloquei uma colher de sopa de vinagre para que a forma não ficasse escura, nem essa forma aqui e nem a outra que eu coloquei água, tá? Então eu coloquei lá uma colherzinha de vinagre. O forno já estava pré-aquecido também, quando eu coloquei lá. Como eu falei, estava no fogo baixo. E vamos ver como ele ficou. Vamos lá. Eu vou desgrudar ele aqui, ó, dos cantinhos, porque ele fica grudadinho aqui. Com cuidado, para não tirar pedaço. Fica bem grudadinho em cima, assim, ó. É só na pontinha mesmo ali, ele já solta. E aqui no meio também, ó. Deixa eu dar uma verificada assim, se ele já tá solto. Não balança demais, porque senão isso é bem sensível. Mas se a gente balança assim, ó, um pouquinho, a gente já percebe que ele tá solto, tá? Então eu posso virar. Agora é a hora. Vamos lá, vou colocar nesse prato aqui. A gente coloca aqui e vamos virar o nosso pudim. E aqui está o nosso pudim. Ainda ficou um pouquinho de calda ali, é só a gente tirar. Ele acabou ficando mais tempo. Como eu falei com vocês, eu deixei ele no fogo baixo. E o meu fogão ali é um fogo bem baixinho e a grade, ela tá mais alta. Ela não tá muito próxima do fogo. Então a água ela não ferveu, né? Lógico, ali em tempo nenhum, porque ela não tava em contato, né? Com o fogo. Então ele foi cozinhando bem devagar, então acabou passando de 1 hora, tá? Ele ficou 1h10 mais ou menos ali pra ele cozinhar. O que eu fiz pra saber? Eu dava uma olhada, quando ele tá líquido é fácil você perceber que ele ainda tá líquido. Quando ele começa a ficar assim, ó, meio gelatinoso, você já percebe que ele tá, ele já pode estar cozido. Então eu ia assim, só com a pontinha assim, ó, da faca e abria assim. Faz uma covinha.
Se o líquido não fechou a covinha, é porque ele ainda... Se o líquido fechasse, ele tava mole. Se o líquido não fechasse, se eu fizesse aquela covinha bem pequenininha ali e ele não fechasse, ele tava bom, que foi quando eu tirei, tá bom? Então foi aí aproximadamente 1h10. Mas vai depender do seu forno também, fica de olho aí a partir já dos 40 minutos, dá essa olhadinha. Como eu falei, o líquido é fácil de perceber, que ele tá líquido ainda. Ele começa a ficar mais durinho, a gente já faz esse testezinho, tá? Mas é só a pontinha da faca para não quebrar. Se você colocar a faca mesmo lá no meio, você vai quebrar. Até um palito também, um garfo também que você colocar, só as pontinhas do dente do garfo, você consegue também saber, tá? Se ele já tá bom. E aqui, ó, a gente percebe que as laterais dele ficaram bem lisinhas, ó. Não ficou cheio de buracos, porque realmente a cocção foi no fogo bem baixinho, tá? E agora vamos ver como ele ficou. Então agora vamos ver como ficou o pudim aqui por dentro. E aqui, ó, como ficou. Ele ficou bem lisinho, tá bem lisinho. Aqui o fundinho também ficou bem lisinho, tá? Da maneira que deve ser, sem os furinhos aí, tá bom? Ficou perfeito, muito bom, tá? Agora vamos ver como ficou. Então agora vamos ver como ficou o nosso pudim. Vamos ver. Ficou perfeito, ele derrete na boca, não tem nenhum furinho, ficou muito bom, ficou perfeito, tá? No forno ele demora realmente um pouco mais, quando é feito na chama do fogão, vai um pouco mais rápido, né, quem tem aquela forma, ou dá pra fazer uma adaptação também com uma panela. E aí na chama do fogo é normalmente 25 a 30 minutos apenas, tá? Só que ele acaba ficando com os furinhos na lateral pelo menos, porque ele aquece um pouco mais, tá bom? Mas é mais rápido, então fica aí a seu critério, tá bom? Então, beijo pra vocês e até o próximo vídeo.